Eu queria, muito rapidamente, claro, agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos e ao Pedro Magalhães. Foi um prazer ver um estudo feito tão short notice, como costumamos dizer no jornalismo, ou seja, tão em cima de uma alteração legislativa. Não é fácil tentar medir os impactos de uma alteração legislativa apenas um mandato depois de a lei ter sido efetivamente ou na plenitude aplicada. Mas é interessante e importante. Eu via que o Luís Aguiar Conraria, nosso conhecido, há pouco dizia no Facebook que era ótimo que a Fundação estivesse a substituir-se ao Estado a medir a aplicação de uma lei. Eu acho talvez exagerada a expressão, mas o Luís nunca o faz por mal. Eu acho que até é bom que instituições fora do Estado possam tentar fazer esta medição para que não sejam os próprios interessados de alguma maneira cruzada a medir aqui o impacto das coisas que, enfim, que aplicam e que se debruçam sobre a sua própria atividade. Eu não sou o convidado, sou só o moderador e nessa medida dou as boas-vindas aos excelentíssimos senhores deputados. Por ordem hoje, por exceção, Vitalino Canas, o Partido Socialista é o primeiro a falar na ordem parlamentar, porque o PSD não está a discutir a alteração do sistema político no Algarve e, portanto, deu-lhe a precedência. Eu ia deixar um mote para todos, mas, obviamente, deixando-vos bastante livres para começar a discussão sobre este estudo, sobre esta lei. O mote simples seria, Vitalino Canas, onde começamos e onde estamos? Mudou alguma coisa do ponto de vista da percepção de se esta lei faz sentido ou não? Muito obrigado. Agradeço também à Fundação Francisco Manuel dos Santos o convite. Presumo que esse convite resulta de eu ter tido algum envolvimento em 2004, 2005, quando se preparou esta lei. E eu queria aqui começar por citar um clássico. É sempre bom começar qualquer intervenção citando um clássico, embora este clássico que eu vou citar talvez não seja totalmente ortodoxo. Mas um dia perguntaram a Mao Tse-tung o que é que ele achava da Revolução Francesa. E ele disse, bem, a Revolução Francesa ainda é um bocadinho cedo para avaliar, não é? Eu acho que pode-se dizer um bocadinho do ponto de vista político, não do ponto de vista técnico. E do ponto de vista técnico, penso que é muito importante que se façam estes estudos e que eles sejam feitos por entidades independentes, não naturalmente por entidades que estejam relacionadas com o poder político. Do ponto de vista técnico, portanto, já se pode começar a estudar. Do ponto de vista político, é ainda difícil fazer a avaliação, em meu entender, até porque há várias dimensões, algumas variáveis que ainda não estão completas e em relação às quais ainda não é possível ter uma visão política clara. E por isso, eu, tendo estado envolvido nas iniciativas e na discussão desta lei há mais de 10 anos, aliás, fui verificar que ainda continua a haver algumas citações minhas que me perseguem no Google. Fui verificar, lá estão elas. Acho que ainda não fui desmentido, mas também ainda não foi confirmado, em meu entender, algo do que estava por trás desta lei, alguns dos objetivos que estavam por trás desta lei. Portanto, quando me pergunta onde é que exatamente estamos, eu acho que ainda estamos num ponto algo incerto sobre se a lei vai ou não resultar naquilo que ela tinha por objetivo. É curioso que não me parece que tivesse na altura na mente dos promotores da lei criar condições para menor despesismo eleitoral. Não penso que isso fosse um tópico de conversa na altura, mas aparentemente em relação a esse, e pelo que o estudo nos demonstra, em relação a esse objetivo, que não era um objetivo inicial, mas que se calhar é um produto ou um resultado da lei, esse podemos já dizer que está a correr relativamente bem, embora talvez não seja possível ainda fazer também ilações definitivas. Quais é que eram verdadeiramente os objetivos desta lei quando ela foi preparada? Desde logo, e à cabeça visível, impor a renovação do pessoal político. Trazer mais jovens, trazer mais mulheres, penso que a Susana já referiu aqui isto, e a lei falhou, claramente até agora não teve o resultado que se pretendia, mas pretendia-se trazer mais jovens, pretendia-se trazer mais mulheres,
pretendia-se trazer talvez pessoas com melhor preparação académica, porque também temos a noção de que os primeiros autarcas tinham uma extração académica, uma extração profissional, que depois se foi perpetuando, à medida que eles também se foram perpetuando no exercício dos seus cargos, que era nem sempre muito adequada, embora depois tenham ganho experiência, e penso que tivemos excelentes autarcas em Portugal, mesmo com uma preparação académica não muito elevada. Aparentemente houve também alguma melhoria da formação académica, mas penso que talvez não seja totalmente visível. Portanto, impor a renovação, primeiro objetivo, atingiu-se ou está a ser atingido. Não é fácil dizer que esteja a acontecer. Segundo o estudo mostra, em termos de renovação ou de rejuvenescimento dos autarcas, por exemplo, houve um ligeiro rejuvenescimento, mas não o rejuvenescimento visível, claro, de muitos anos. Em relação às mulheres, também já se referiu, mulheres até me pareceu, se não estou a errar, até me pareceu que houve uma queda do número de mulheres, portanto, esse objetivo claramente não foi atingido, abrir as eleições autárquicas, os mandatos autárquicos às mulheres, esse claramente não foi atingido. Criar também melhores condições para mais competitividade, com mais pessoas a aparecerem, eventualmente com melhor preparação, talvez tenha havido uma ligeira melhoria, mas também não parece que seja fácil, nesta altura, dizer que a lei resultou ou que não resultou. Ainda não temos dados suficientes. Outro grande objetivo era, naturalmente, aumentar a competitividade política, uma vez que o sistema, tal como estava até 2005, ou realmente até 2013, porque foi aí que a lei começou a ser aplicada, em termos de provocar a renovação dos titulares de mandatos, na verdade a lei não suscitava ou não proporcionava grande competitividade, porque aquilo que se verificava era que alguns autarcas, mais talentosos naturalmente, com experiência, com capacidade, se iam preservando, se iam perpetuando no exercício de mandatos autárquicos e, portanto, isso diminuía naturalmente a competitividade. Havia muito pouca gente com vontade de enfrentar um dinossauro, passa aqui a expressão que é muitas vezes utilizada. Por outro lado, também procurou-se, ou procurava-se, ou queria-se, diminuir as condições de captura dos mandatos autárquicos por determinado conjunto de interesses, sejam eles de natureza política, sejam eles de natureza político-partidária, sejam eles de natureza mais de interesses ao nível local. Portanto, era uma preocupação que existia, embora estas preocupações, pois a sua comprovação tem sempre alguma dificuldade, mas a ideia que existia era que a circunstância de autarcas se perpetuarem no exercício do mandato por 20 anos, por 25 anos, como havia alguns, que isso permitia jogos de captura mútua. O próprio autarca, às vezes, também ele próprio capturava, quer o seu partido, quer as pessoas da terra, sobretudo nas autarquias mais pequenas, e era capturado e era naturalmente condicionado o exercício do seu mandato pelas pessoas dessa mesma zona. O que é que em relação a isto podemos dizer? Resultou ou não resultou? Mais uma vez, repito, creio que ainda não é o momento adequado para, do ponto de vista político, e eu estou aqui a tentar distinguir claramente a perspectiva política e a perspectiva técnica. A perspectiva técnica deve começar o mais cedo possível, e os estudos devem começar o mais cedo possível. A perspectiva política deve esperar um bocadinho. Portanto, os momentos e os tempos políticos e técnicos são aqui e noutros sítios diferentes. Da perspectiva política, ainda não é possível saber se a lei resultou ou não resultou. Até porque havia já algumas observações críticas que eram endereçadas a essa mesma lei, de uma forma geral, vindas dos próprios autarcas, mas também de outros setores da sociedade e do conjunto político,
Havia algumas críticas, para além daquela que é uma crítica tradicional, clássica, à limitação de mandatos, que é a crítica do fator antidemocrático. A limitação de mandatos, na medida em que diminui a capacidade de alguém se candidatar e de alguém eleger alguém que quer eleger, naturalmente tem aqui alguma restrição do ponto de vista democrático. Mas depois também se dizia, se chamava a atenção para que, para além deste entorce eventual, ou ligeiro entorce, ou grande entorce, isto depende das perspectivas, à democracia, havia também a circunstância de muito pessoal político, às vezes com grande experiência, ser forçado a abandonar funções de forma prematura, ao fim de alguns mandatos, particularmente nas autarquias mais pequenas. Isto é uma dificuldade sensível, porque naturalmente nas autarquias mais pequenas, não tanto para as câmaras municipais, mas para as freguesias, às vezes é difícil fazer listas, mesmo os grandes partidos como o Partido Socialista, e creio que os outros também terão o mesmo problema, fazer listas às vezes para a Câmara Municipal, para a Assembleia Municipal, para as freguesias, em sítios em que há 3.000, 4.000, 5.000 eleitores, às vezes é difícil. E, portanto, limitar mandatos pode ter também aqui o efeito perverso de limitar muito também a possibilidade de haver pessoas para exercerem aqueles mandatos. Isso era também um fator que era referido. E depois o fator que muitos autarcas antecipavam, dos proxies, do autarca antigo, inventar alguém, essa expressão, e sem desrespeitar ninguém, inventar alguém para ir fazer um mandato para ele depois regressar, os comebacks, portanto, expectáveis, a possibilidade do autarca deixar de exercer aquela função, passar a ser outra, mas continuar a ter poder efetivo. Portanto, havia todas esses receios dos sistemas tipo Putin, Medvedev, de uns andarem a trocar com os outros e tal, que já eram referidos. Eu acho que esta eleição de 2017 vai permitir verificar se esse receio se comprova ou não e qual é que é a sua dimensão. Eu já tenho visto aí na comunicação social alguns destes fenómenos retratados, de autarcas que regressam ou querem regressar ao exercício das suas funções, que passaram ali um momento na Assembleia Municipal e que agora querem voltar ao cargo executivo, uns que se candidataram por um partido e que agora vão candidatar-se por outro, porque o partido inicial já tem os seus compromissos e, portanto, agora vai pelo outro, ou vai como independente. Portanto, há aqui uma série de situações que não são saudáveis, em meu entender, é um juízo político. Estas situações não são saudáveis, por um lado, porque são situações que configuram um contorno da lei. Logo por aí não é saudável. Mas depois também configura aqui uma coisa pouco saudável, das pessoas andarem a saltar de um lado para o outro, assumirem posições diferentes daquelas que tinham no passado, etc. Vamos ver agora em 2017 qual é que é a dimensão desse fenómeno. Para não me estender mais, e estou a aproveitar a circunstância de dois dos partidos não estarem aqui, portanto temos um bocadinho mais de tempo. Em conclusão, acho que este estudo é um estudo valioso, que deve ser continuado pela Fundação ou por outras entidades. Como político, gostava que houvesse outros estudos sobre outros vetores. É natural que o político queira também saber se a lei resulta ou não nestes objetivos centrais dessa mesma lei. Fico razoavelmente satisfeito por, pelo menos, a limitação dos mandatos ter alguma dimensão de contenção do despesismo eleitoral. Acho que isso está demonstrado no estudo e, porventura, continuará a ser demonstrado em estudos que se venham a pronunciar sobre esse mesmo tema. Agora, há aqui coisas que ainda não estão totalmente esclarecidas. Por exemplo, enfim, posso ter interpretado mal o estudo, mas, por exemplo, em relação à questão da participação. O estudo conclui, se eu bem entendi, que a limitação dos mandatos tinha tido claramente, acho que até a expressão que está lá, tinha tido claramente um impacto positivo ao nível da participação. Eu, sinceramente, não vejo isso lá.
Não vejo isso lá. Não tenho a certeza. Os autores estão aqui, poderão rebater. Mas eu acho até a forma como é esse impacto, positivo ou não se sabe, que tenha havido na participação eleitoral, a forma como os autores do estudo depois procuram retratar isso, até é uma forma que tem algumas discrepâncias. Porque penso que eles próprios, estou a tentar entrar aqui na cabeça dos autores, eles próprios têm dúvidas em relação a essa conclusão. Eu fiquei com essas dúvidas. Não tenho nada a certeza, pelos dados que aqui estão, que a limitação dos mandatos tenha tido um impacto claramente positivo digamos, na participação. Portanto, finalizando, agradecendo e estando naturalmente depois disponível para outros comentários e outras perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, julgo que a Sra. Deputada não estava cá na altura em que a lei foi aprovada, aliás, com a autoria do deputado Vitalino Canas, mas o CDS estava e votou. Sente que valeu a pena já, de alguma maneira? Ou seja, se quiser que concretize, o Vitalino Canas dizia, ainda do ponto de vista de renovação de mandatos, por exemplo, não é ainda totalmente claro que tenha tido um grande efeito, mas a substituição em si de autarcas que se perpetuavam de alguma maneira é em si mesmo uma virtude da lei ou nem por isso? Bem, antes de mais, bom dia a todos. Cumprimentá-lo, David Inês, cumprimentar os meus colegas de painel e começar por agradecer à audiência estar cá e, sobretudo, saudar a Fundação por este estudo. Era essencial, ainda faltava um estudo sobre esta matéria. É evidente que ainda não há tempo suficiente para avaliarmos com toda a dimensão da questão a matéria, como aliás é referido no estudo, e aquilo que dizia o Sr. Deputado Vitalino Canas em relação à Revolução Francesa, aquilo que será uma frase de Mao Tse-tung, que será a única com a qual concordo, na verdade. É verdade, é efetivamente verdade que a história não se faz a 10, nem a 20, nem a 30 anos e, portanto, nós não conseguimos ainda concretizar e perceber exatamente quais são os efeitos da lei, mas genericamente parece-me que a lei tem virtudes e por isso mesmo a votamos favoravelmente ao tempo em que ela foi tratada. É verdade que esta é uma matéria muito pouco estudada ainda, até porque, sobretudo ao nível da Europa, ela não tem grande aplicação noutros países. Creio que em Itália, tal qual apontava o estudo, e na Suíça, mas de uma forma diferente, até porque a organização administrativa é completamente diferente. E, portanto, falta, de facto, fazer o estudo que é preciso fazer sobre esta matéria. E é melhor que o estudo seja feito por independentes do que pelo Estado, obviamente, porque ninguém é bom juiz em causa própria e, por isso, para nós é muito útil que este estudo seja feito e, sobretudo, que seja densificado e acompanhado à matéria ao longo dos anos para que possamos, afinal, retirar daqui as consequências que há que retirar. Este estudo aponta-nos caminhos para seguirmos no futuro e uma tendência, porque é só de uma tendência que falamos ainda, não é possível, como já se disse, ser conclusivo, mas o que é importante percebermos é que, de facto, houve alguma renovação. Houve alguma. No caso das mulheres, enfim, a dificuldade mantém-se, mas, na verdade, houve alguma renovação. É evidente que este fenómeno que falava também agora o deputado Vitalino Canas, de alguns autarcas se recandidatarem na Câmara ao lado, na cidade ao lado, ou de voltarem passado o quadriênio, tem-se verificado, e nós sabemos que isto se tem verificado, mas também sabemos que muitos dos que se candidataram na Câmara ao lado não tiveram o sucesso que tinham tido na Câmara de que precediam, e, portanto, isto tem algum efeito positivo, parece-nos. Muito embora eu devo dizer que o meu partido nunca teve dúvidas nesta matéria, e eu confesso que tive algumas no princípio, porque é uma matéria que justamente limita direitos constitucionais e, portanto, é uma matéria que tem que ser devidamente ponderada. Teoricamente, sob o ponto de vista filosófico e conceptual até, a democracia representativa não pode ser limitada, não deve ser limitada desta maneira, porque o povo está lá para eleger quem se queira candidatar, e é assim que deve funcionar em termos práticos e puros, em termos teóricos e puros, é assim que deve funcionar. Mas nós também não podemos escamotear a realidade. E se é verdade que era preciso haver renovação, haver uma participação
maior de todos os cidadãos, com maior equidade na política, e é verdade isto, e portanto percebe-se esta limitação. Também é verdade que, não é uma coisa de que se fala sempre muito, mas é verdade que na base desta decisão também está, e desta lei, também está, evidentemente, a questão da fulanização, sobretudo nos cargos de que falamos, nos cargos executivos, em que a proximidade das pessoas com o poder político é maior e, portanto, isso também era uma das ideias não centrais, mas uma das ideias e uma das bases desta lei. Sendo certo que em Portugal esta limitação é, apesar de tudo, contida, no sentido em que só se aplica a cargos executivos eleitos diretamente e, portanto, não se aplica aos demais cargos executivos. E, portanto, constitucionalmente parece-me bem ancorada e percebe-se que a realidade, de facto, nos demonstra que, às vezes, é preciso limitar alguns direitos que, teoricamente, não deviam ser limitados. E, portanto, neste sentido, parece-me que não há dúvidas de que esta lei tem virtudes. Agora, é preciso percebermos se as virtudes desta lei podem ir mais longe, se se pode caminhar noutro sentido ou não, ou se devemos recuar em alguma medida em algum aspecto. O estudo é muito interessante, porque aponta, por exemplo, a questão eleitoralista como tendo sido uma das grandes vantagens desta lei, no sentido em que a despesa pública foi mais contida ou mais equilibrada, no sentido de despesa e receita, nos mandatos em que não havia reeleição. E esta é uma das grandes virtudes. Mas também é certo que nós não conseguimos ainda ter a certeza de que isto decorre apenas e só da lei de que falamos, porque em 2013 entrou em vigor a Lei dos Compromissos, entraram em vigor uma série de outros instrumentos legais que condicionaram precisamente esse vetor. Condicionaram todos, não é? Condicionaram todos, com certeza. Mas tem esse efeito e, portanto, lá está, ainda não decorreu muito tempo sobre uma e sobre outra para podermos perceber o que é que aqui teve mais peso e qual foi o peso de cada um nestas questões. Agora, parece-me que, de facto, tendencialmente isto será verdade e será uma consequência direta desta lei, mas é preciso de facto aprofundar ainda mais a questão, mas aparentemente terá sido de facto positivo. Quanto à questão de que falava também há pouco o Sr. Deputado Vitalino Canas sobre a participação dos cidadãos nas eleições autárquicas. Bom, a participação dos cidadãos em eleições tem vindo a decrescer de ano para ano em qualquer eleição e todos sabemos disso. E parece-me que o estudo de facto fica-nos ali alguma dúvida, também fiquei com esta dúvida, mas o que me parece que diz, peço desculpa, o estudo, é que nos mandatos nas eleições em que havia limitação de mandatos, aumentou, ainda que residualmente, a participação dos eleitores. É esta a conclusão que me parece poder tirar-se do estudo. Há uma diminuição geral da participação, mas naqueles em que havia limitação de mandatos... Havia, sobretudo, uma aproximação das duas linhas, mas eu não tenho... Mas menor. Exatamente. É residual, é de 1%, e foi isso que me pareceu. E, portanto, aí diminuiu menos do que onde não havia renovação, diminuiu menos do que nos outros. E, portanto, esta pode ser, lá está, outra vez uma tendência que tem que se apurar e perceber se é verdade, porque numa democracia é essencial a participação, é o cerne. A democracia é a participação dos cidadãos e é um dos combates que nós políticos temos tentado fazer ao longo dos últimos anos e que é fundamental de facto fazer-se. E se esta lei tiver de facto essa virtude, então
há que explorá-la ao máximo, porque essa é de facto uma das nossas grandes preocupações. É evidente que nós não conseguimos com este estudo ainda perceber se é exatamente assim ou não, mas a perpetuação de um estudo deste e o acompanhamento desta matéria é realmente essencial, e a Fundação, estando disponível para isso, far-nos-á um grande favor. De resto, eu não sei se talvez agora passamos ao António Filipe. E depois... António, para polemizar um bocadinho, o estudo tem dados anteriores interessantes, como sejam que os candidatos que eram recandidatos eram reeleitos acima de 80%, em 80% dos casos. É assim um passo largo demais. Ou seja, quando estamos a falar de... Está ligado. Sim, é natural que sim. Ora bem, há muitos deles, seguramente por serem bons autarcas, né? E em todo o caso porque o povo confiava neles e, portanto, que os reelegiam. E, portanto, eles, por alguma razão, terão sido escolhidos pelos seus partidos como autarcas, é porque achavam que eles seriam bons autarcas e, portanto, a maioria deles terá demonstrado isso e, portanto, tinha a confiança dos cidadãos. Eu creio que esta lei, estamos a fazer estes estudos, procuram fazer um balanço de virtudes e defeitos desta lei, e se esta lei poderá ter algumas virtudes, também tem, seguramente, alguns defeitos. Eu creio que tem um defeito de princípio, que é, na verdade, estamos perante uma limitação a um direito fundamental. E por isso é que foi preciso uma revisão constitucional, não é? Porque o único órgão que era limitado na sua renovação era precisamente o Presidente da República, em nome da forma republicana de governo, para impedir que, enfim, para marcar precisamente a forma republicana de governo, e, portanto, estabeleceu um limite de mandatos ao Presidente da República, mas era caso único. Bom, porquê? Porque, já havia os juízes do Tribunal Constitucional. De facto, há um princípio que é um direito. Os juízes do Tribunal Constitucional não são eleitos pelo povo, portanto, tem outra, mas já havia são de outra extração. Não é? São de outra extração. Mas estamos a falar de órgãos diretamente eleitos. Bom, e de facto, há um direito de qualquer cidadão, numa república, ter acesso a cargos públicos, não é? E, portanto, há aqui um problema de princípio. Depois também não há, de facto, grandes precedentes de direito comparado que se possam usar em abono desta ideia, porque esse estudo também tem o mérito de trazer aqui esse dado: Brasil, Filipinas, Itália e Taiwan, e, portanto, Portugal é o quinto, e, portanto, não podemos dizer que haja propriamente uma vaga de fundo na Europa e no mundo, no sentido de introduzir limitações de mandatos. Bem, e depois, na verdade, que leitura é que eu faço relativamente àquele que foi o interesse fundamental nesta lei? Não foi a questão do combate à corrupção. Houve uma certa vox populi e tal, que, nesse sentido, de um certo anátema contra os autarcas, mas seguramente que não foi essa a motivação. Porque quer dizer, se alguém quiser ser corrupto, 12 anos chega e sobra, e, portanto, não é por aí. Certamente que não. Bom, e depois, de facto, a questão que se colocou foi um bocado, bom, a eternização, a manutenção no poder ao longo de muito tempo gera dependências e, portanto, daí, de facto, a questão que o David Inês colocava, porque é que, diabo, serão todos assim tão bons que são quase todos reeleitos? E, portanto, colocava-se este problema, mas eu creio que isso não... Quer dizer, nós não podemos... Dá um pouco aquela ideia, bom, nós gostaríamos era de mudar o povo, mas como não conseguimos mudar o povo, vamos mudar os autarcas. E, portanto, não creio que seja propriamente boa ideia. Ora bem, agora, de facto, havia um interesse claro dos partidos, tendo em conta o peso que os autarcas, sobretudo os autarcas mais antigos, podiam ter nos mecanismos de decisão, designadamente ao nível das distritais dos vários partidos. E quando se discutia, por exemplo, listas para a Assembleia da República, candidaturas às distritais, percebia-se claramente que os autarcas com mais anos de exercício e com expectativa de reeleição assumiam um grande peso nos partidos. E, portanto, sobretudo os maiores partidos, que eles têm mais câmaras e que têm estes processos de decisão interna mais competitivos a nível distrital, os líderes passavam, mas os autarcas tinham um interesse em que, na tal renovação do pessoal político, permitisse arredar
ainda que temporariamente, mas de qualquer forma arredar um conjunto significativo de autarcas. Bom, e com isto, como se costuma dizer, foi o menino com a água do banho e, portanto, 160 autarcas, 160 presidentes de Câmara não se puderam recandidatar nas últimas e 884 presidentes de junta de freguesia, que eu acho que é uma violência. Porque se ainda podemos encontrar alguma justificação relativamente à limitação de mandatos dos presidentes de Câmara, tendo em conta os poderes que eles têm, o volume financeiro que movimentam e pelo qual decidem, bom, relativamente aos autarcas de freguesia, não vejo. Agora já não é verdade. Acho que é uma pura violência. Pessoas que abnegadamente e sem que haja nisso o interesse material deram o que puderam à sua freguesia, que se cria este anátema, dizer não, vindo 12 anos vais-te embora. Sendo que o Presidente de Câmara, voltando às câmaras, o Presidente de Câmara só pode estar 12 anos, mas não quer dizer que não se possa ser vereador do urbanismo durante toda a vida, com poderes delegados de vários Presidentes de Câmara, e, portanto, pode também criar situações em que os Presidentes vão, mas os vereadores ficam. E, portanto, eu creio que esta lei, do meu ponto de vista, continua a ter mais defeitos que virtudes. Pode ter algumas virtudes, certamente. Nada, a vida não é preto e branco. Agora, há aqui uma questão relativamente ao estudo que eu creio que é interessante referir, que é a questão do despesismo. Eu aqui queria dizer duas coisas. É evidente que qualquer titular de cargo eleito tem um ciclo político para gerir. Isto não é exclusivo dos autarcas. Não é exclusivo dos autarcas. É evidente que é eleito por 4 anos, vai gerir esse ciclo, obviamente, tendo em conta, procurando lutar pelas possibilidades de eleição, para si ou pelo seu partido, não interessa. E é evidente que não vai fazer todos os investimentos no primeiro ano. Quer dizer, só se não soubesse nada da vida, não é? Bom, e já houve, de facto, autarcas, porque há exemplos para tudo, de sabendo pouco da vida, eu lembro-me de autarcas que deixaram obras por inaugurar, que foram inaugurados poucos meses depois das eleições pelos seus adversários políticos. Não é? Ou seja, eles não quiseram parecer eleitoralistas, não é? E, portanto, não quiseram inaugurar aquilo que tinham feito a poucos meses das eleições, porque podia parecer mal, depois perderam as eleições, e depois vieram outros e inauguraram aquilo que não tinham feito. Portanto, obviamente, que quer a nível governamental isto se passa, é evidente que há uma legislatura a gerir e os governos têm em conta a legislatura e, portanto, obviamente, que gerem os investimentos a fazer em função disso e os autarcas necessariamente também. E, portanto, têm um ciclo político a gerir, não vão fazer os investimentos todos no primeiro ano, porque depois, quando chegar às eleições, já ninguém se lembra disso. E, portanto, obviamente que vão fazer um esforço especial para que os eleitores, no momento da eleição, se terem na memória, não é, aquilo que foi feito ao longo daquele mandato. E, portanto, isso é natural e, portanto, não creio que seja propriamente... Depois, também não podemos olhar para isto como um despesismo puro e simples. Quer dizer, é evidente que eu sei que as pessoas, em ano de eleições, aquilo que ouvimos das populações é dizer assim, as eleições deviam ser todos os anos. Isso é que era bom, porque este ano, de facto, está a haver mais obras do que houve nos anos anteriores. Bem, mas isso não quer dizer que essas obras sejam más. Ou seja, seguramente que é capaz de se inaugurar umas rotundas que fazem pouca falta. Bom, mas também se inauguram bibliotecas, também se inauguram parques infantis, também se inauguram instalações desportivas. E, portanto, eu creio que não podemos olhar para os investimentos das autarquias como despesas sumptuárias. Não é? Naturalmente que haverá coisas mais ou menos eleitoralistas, mas eu creio que nós não devemos lamentar aquilo que tem sido o investimento que os autarcas deste país têm feito. Quer dizer, o país mudou de face, em grande parte, devido ao investimento que houve nas autarquias. O poder local democrático tem sido uma grande virtude da nossa democracia e, portanto, creio que há investimentos muito positivos. Quer dizer, e se um autarca inaugurar um equipamento que é muito útil para a população, eu não o vou criticar porque fez isso no ano das eleições. Quer dizer, até porque ele, se era uma coisa que ele tinha no seu programa, se era um investimento que implicava algum tempo, é evidente que ele lançou as bases quando iniciou o mandato e quando chegou ao fim do mandato tinha a obra feita. Portanto, não creio que haja aí muito de criticar. Agora, uma coisa que eu acho aqui muito interessante neste estudo é esta ideia. Bom, o autarca que já não se pode candidatar e fica até ao fim, pois há ali, já foi dito, não quero repetir, a conjuntura especial que tivemos com a lei dos compromissos, etc. Mas vamos admitir que vamos abstrair um pouco desse efeito e dizer assim, bom,
o autarca que fica até ao fim já não vai ser reeleito e, portanto, tem uma tendência para dizer, bom, eu não preciso fazer nada de obras eleitoralistas e, portanto, poderá haver uma tendência para não haver menos gastos, se quiserem, nesse ano. Bom, mas depois também se verifica no estudo uma coisa curiosa, que é ao autarca que saiu a meio do último mandato. Porquê? Porque diz assim, bom, eu já não me posso candidatar e, portanto, eu quero que o meu partido continue à frente da Câmara e, para isso, eu vou ter que ajudar a promover um novo autarca. E que ele esteja aqui, seja Presidente da Câmara para aí 2 anos, para depois poder ser suficientemente conhecido da população para poder ganhar. O que significa que, se o autarca tiver esse espírito, ou seja, não pensar apenas em si, mas pensar no seu partido, em vez de estar 12 anos, está para aí 10. Não é? E diz assim, bom, tenho que lançar este, porque se chega às eleições, ninguém o conhece, e há um outro partido que vem ganhar, e é injusto, porque nós tivemos aqui este trabalho todo, e depois perdemos porque ninguém conhece aqui este vereador. E, portanto, ele vai passar a Presidente da Câmara. Ora bem, e tem 2 anos para se promover. E aí, nota-se aqui no estudo, que há um aumento do endividamento dos municípios no caso em que há um novo presidente que vai ter que se afirmar rapidamente. E, portanto, lá voltamos nós. Ou seja, afinal, tanta coisa para evitar o despesismo, mas, afinal, acabamos por ter o efeito contrário, porque há um autarca que tem muito pouco tempo para se afirmar. E, portanto, isto claramente tem virtudes e defeitos. Eu creio que é importante que os estudos são fundamentais, é importante que se façam, que vai ter que se continuar, não só para poder fazer uma apreciação com ciclos políticos mais estáveis do que este último, não é? E no momento em que já não há houve agora esta primeira vaga de autarcas que não se puderam candidatar, agora a tendência será para diminuir e estabilizar, e, portanto, é preciso, de facto, que este estudo possa continuar em novos ciclos. O António Filipe permite-me só um comentário a propósito da questão dos gastos. Eu tive não só que ler o estudo para vir aqui, mas também para fazer um editorial, e dei por mim a pensar, isto há sempre um lado bom e um lado mau, as coisas não são realmente a preto e branco. Mas não me centrei tanto na questão das despesas de investimento, porque há ciclos de investimento, isso faz parte da lei da política, mas um aumento de despesa com pessoal de 10% em média em ano eleitoral talvez não seja tão insignificante assim, diria eu. De todo modo, o estudo tem realmente dados, alguns muito contraditórios e muito interessantes. Os excelentíssimos deputados fizeram o favor de lançar a discussão, de lançar a polémica mesmo, com posições diferentes. Eu queria perguntar se há quem queira fazer perguntas, porque provavelmente vocês farão melhores do que eu. Se, entretanto, temos uma ali atrás e uma aqui um pouco mais à frente, eu ia pedir o microfone, aproveitando para pedir para se identificarem e para fazerem perguntas sucintas para que haja tempo para que os senhores deputados possam comentar. Chamo-me Cristina Eiras, tenho pouco a ver com política, apesar de já ter sido presidente de uma Assembleia de uma Junta de Freguesia e já ter sido uma vez convidada para ser cabeça de lista, mas recusei. Não é nada que não esteja a ponderar num futuro e, por isso, quando vi isto no meu mail, decidi vir. Eu sou professora de profissão no ensino básico, mas, como qualquer cidadã, interessa-me um bocadinho. Isto que eu vou fazer é só pegar numa coisa que António Filipe disse e que me toca particularmente. Eu pertenço ao Conselho de Torres Vedras e o Conselho de Torres Vedras já vai no 4º presidente que eu conheço e que faz sistematicamente isto que acabou de dizer, que é o Presidente de Câmara em exercício de funções do PS. Eu faço parte da lista candidata pela Junta de Freguesia do PS, não como à frente, mas como elemento de lista, mas faz isto sistematicamente e que não sei como se deve contornar, mas com o qual eu discordo totalmente, apesar de fazer parte da lista, que é isto. Já vamos no 4º presidente de Câmara e que faz sempre isto. Está aos 10 anos e ao fim dos 10 anos sai o presidente e o segundo da lista passa a ser o presidente para assumir, a ser dado conhecido. O que é que acontece? Acontece que os outros elementos dos outros partidos nunca têm possibilidade de se darem a conhecer, porque, como é óbvio, estamos a falar de concelhos de terras pequenas,
onde as pessoas votam não tanto nos partidos, mas nas pessoas que conhecem. E por isso, isto não é uma questão de partidos, é uma questão de pessoas. E apostam nisso exatamente. Ele sai e durante aqueles 2 anos, aquele segundo candidato passa a ser a pessoa que está à frente. Pronto. E neste momento é uma situação que me revolta um pouco, porque não acho justo, não acho correto, não sei como é que se pode contornar isto. Mas que, pronto, deixo aqui a reflexão, porque se calhar não é só no meu concelho que isto acontece, se calhar acontece aí pelo país fora. Muito obrigado. Há aqui uma pergunta, deixa-me ser aqui à frente. Microfone, já tenho. Ora, boa tarde, eu sou a Anabela Rezende. Eu penso que este estudo falta alguma clarificação. Porquê? Porque não, a maior parte das eleições há uma abstenção muito grande, por conseguinte são abstenções de 60%. Essa abstenção é dos jovens, é mais de pessoas que fazem parte de partidos de direita, porque a esquerda vai toda votar. Em relação a estes tempos, é porque a esquerda formou dentro das autarquias praticamente os seus mandatos. O que é que acontece? É a pessoa que é eleita, é cabeça de lista numa autarquia, pertence a um partido, tem uma máquina partidária toda a trabalhar para ela. Como foi dito, o segundo passa, não devia de passar, devia de ir a eleições. A situação é, saiu, acabou, vai a eleições. Aquela Câmara vai a eleições. Dá trabalho? Dá. Faz confusão? Faz. Mas não acontece o que acontece hoje em Lisboa, em Torres e outras por aí. Por conseguinte, a situação é que há desigualdade em todos os candidatos fora da máquina partidária. A situação do estudo, o estudo foca a renovação. Renovação não existe. Isto é utópico, porque aquele sai daqui, vai para ali. Na próxima sai dali, volta para lá. Se não lhe convém, muda de partido. Isto é o que hoje acontece. Acontece que as pessoas, para serem eleitas, saem de um partido para o outro que, em princípio, tem uma máquina partidária muito mais forte e então pode ser eleito para o lugar que ele quer. Se a situação da obra feita, isso também tem influência nas próprias eleições. Nós vemos presidentes de Câmara com problemas, inclusive é com a Justiça, mas se forem a eleições eles ganham. Porque a população viu obra feita, porque tem uma inclinação para ali, porque a máquina partidária dá força, e tudo isto são valores completamente falseados. Este é o meu entendimento. Por isso é que eu acho que o estudo devia abranger a abstenção, devia abranger os apoios partidários e devia abranger todas as situações que não são contempladas no próprio estudo. Esta lei, eu acho que ela está incompleta e numas coisas e a mais noutras. Muito obrigado. Eu vou passar-vos a bola, vou aproveitar, cruzando com esta última pergunta, também com o que disse a professora Linda Veiga quando estava a apresentar o estudo e com o que o António Filipe nos disse há pouco. Deputado Vitalino Canas, esta lei protege os partidos dos autarcas? Se a lei protege os partidos dos autarcas? Eu não creio que a lei proteja nada de especial. Não creio que tenha. A lei não tem um caráter protecionista. Aqui estou um bocadinho em desacordo com o António Filipe. Há uma coisa em que estou de acordo com ele e permitam-me clarificar. Até porque eu acho que interpretei bem o estudo. O estudo não faz nenhum juízo de valor sobre a realização de despesa. O que o estudo diz é que os autarcas
que se podem recandidatar, ou que o estudo demonstra, é que os autarcas que se podem recandidatar têm tendência a realizar mais despesa, particularmente na fase final dos seus mandatos. Mas depois não vi no estudo, não sei se o interpretei mal, mas não vi no estudo nenhum juízo de valor em relação a essa circunstância. É um dado de facto que é mostrado. O que me parece, concordando parcialmente então com o António Filipe, o que me parece é que, na verdade, a realização de despesa em si não é má. Em si, a realização de despesa não é má. O que é mau é, no contexto da realização de despesa, haver a realização de despesa desnecessária ou inútil ou não racional, e admito que aquilo que eu considero ser uma pequena fatia de despesa má que se acentue nessa circunstância. E, portanto, aí o facto de haver limitação de mandatos, de haver alguns autarcas que não se podem recandidatar e por isso não têm o incentivo para realizar despesa, pode ter aí esse benefício marginal, em meu entender, que é a de evitar que no contexto da boa despesa apareça aquela pequena margem de má despesa. E, portanto, era isso que eu queria dizer quando estava a dizer que era, eventualmente, uma virtude do estudo e uma virtude da lei demonstrar que os autarcas que não se podem recandidatar ou que se vão recandidatar a outro cargo no contexto da autarquia, como, por exemplo, o Presidente da Assembleia Municipal, que a circunstância do estudo demonstrar que esses autarcas têm tendência a realizar menos despesa, é uma virtude apenas nesta pequena margem. Agora, em relação às questões de saber o que é que a lei faz e o que é que não faz. Eu sou jurista, enfim, faço da promoção da feitura da lei como legislador, mas depois como professor de Direito também do seu estudo, naturalmente que entendo que a lei é uma coisa importante, mas não me parece que a lei possa resolver tudo. E, portanto, esta lei, com toda a certeza, houve duas intervenções que focaram isso, esta lei, com toda a certeza, tem aspectos que não resolve. Nem nunca vai resolver. São aspectos que têm a ver com o funcionamento, com a forma como as pessoas a interpretam e a aplicam. E, portanto, não exageremos nas expectativas sobre o que a lei pode fazer. Houve aqui vários comentários, para eu não ser demasiado longo, vários comentários, alguns dos quais penso que poderíamos discutir, a questão de saber se há mais abstenção à direita do que à esquerda. Penso que não há nenhum estudo que o revele, mas ali o Pedro Magalhães, se calhar, está melhor colocado que eu para o dizer, mas acho que isso não penso que seja totalmente visível. Agora, e depois, também a questão, um aspecto perverso que talvez esta lei permita e que se calhar, que referiu, e que se calhar não há maneira de resolver, a não ser através da sanção política, não da sanção jurídica, mas da sanção política, que é a questão, iria aqui utilizar uma expressão forte, vou tentar evitá-la, a expressão dos que passam de partido para outras coisas. Não creio que isso se deva a que uma pessoa que foi Presidente de Câmara, por exemplo, que deixou de ser e quer ser outra vez, muda de partido, não creio que isso se deva a que o outro partido tenha uma máquina eleitoral mais forte. É simplesmente um outro fenómeno que eu acho que se está agora a verificar, que é o seguinte: o Presidente de Câmara antigo deixou de exercer funções. O seu partido, naturalmente, foi encontrar um candidato que pudesse ganhar e assumiu compromissos para com ele. No caso do meu partido, esses compromissos até são no sentido de que ele se recandidatará, se ganhar, depois poderá ser recandidato mais tarde. Ora, nessas circunstâncias, é muito difícil ao Presidente da Câmara anterior conseguir enfrentar o novo. O que é que ele faz então? O que é que se está a verificar nos partidos? Não sei se no PCP isso verifica, talvez não, mas se calhar nos outros partidos. O que é que se está a verificar? É que esse Presidente vai fazer pesca à linha nos outros partidos. Vai ao partido principal opositor, ou quando não há nenhum, candidata-se como independente.
sabendo à partida, muitas vezes, que já não consegue ganhar e que vai apenas causar moça no candidato do seu anterior partido. Ora, isto é uma... Eu meu entender, isto é de facto uma coisa perversa no funcionamento do sistema. Não estou a ver como é que a lei, como é que uma alteração da lei pudesse resolver esse problema. E, portanto, volto àquilo que estava a dizer. A única hipótese aí é a sanção política. É o eleitorado que tem de decidir e que tem de fazer a escolha e a sanção que entender que deve dar. A lei não penso que se possa meter... Aí já concordaria mais com António Filipe, que se estivéssemos a meter-nos também por aí, então estávamos já a criar entorces ao funcionamento da democracia, que talvez excessivamente demasiado grandes. Deputada Vânia Dias da Silva. Muito obrigada. Bom, eu antes de mais gostaria de começar por dizer que é bom não diabolizarmos os partidos. Às vezes nós tendemos a esquecer que não há democracia sem partidos e, portanto, é bom que tenhamos todos muito essa consciência. É evidente que eu não vejo, nem o meu partido é contra candidaturas de cidadãos independentes, são livres de se candidatarem, acho que as duas realidades podem coexistir. Agora, a lei, de facto, não pode resolver todos os problemas que nos relataram. É evidente que há efeitos perversos da lei, nós somos até os portugueses são conhecidos até por serem muito, como direi, muito inventivos no contorno de alguns problemas e na solução de algumas questões e, portanto, a lei tem que é feita para uma é geral e abstrata e é feita para uma realidade que se põe e, evidentemente, não pode ocorrer a todas as situações específicas e algumas delas, às vezes, são perversas. Mas há muitos... Eu sou eleita pelo Distrito de Braga, sou natural de Guimarães, e em Braga, por exemplo, governou durante anos o Partido Socialista e hoje em dia governa em coligação com o PSD e o CDS e, portanto, há coisas que de facto mudaram com esta lei que na verdade são boas e que permitiram efetivamente a renovação, que era uma das traves mestras desta lei. De resto, Anabela, eu percebo que às vezes essa questão seja difícil de contornar, mas também não vejo que, enfim, que a esquerda vá votar mais que a direita, não sei, não tenho dados científicos para corroborar essa tese. Às vezes fica um bocadinho essa impressão nas pessoas, mas francamente isso era um estudo que a Fundação podia dedicar-se a fazer e que seria até muito simpático percebermos, mas não me parece que haja essa questão. Quanto obviamente, ainda só voltando atrás um bocadinho, quanto à boa e má despesa, é evidente que há boa e que há má despesa e que há despesa que é necessária fazer-se. Isso é evidente, é um dado de facto que ninguém me parece contestar. Mas todos nós, seguramente, nesta sala, conhecemos exemplos de eleitoralismos vários nesta matéria. Portanto, essa virtude parece-me que a lei, de facto, parece ter tido. Designadamente quanto à questão que o David Inês falava há bocado, no aumento das despesas com pessoal. Todos conhecemos a entrada maciça de algumas pessoas em algumas câmaras no fim de mandatos e, portanto, isto não é aqui uma coisa que seja desconhecida de nenhum de nós. Quanto à questão de se poderem, que a Cristina nos colocava, de se deverem eventualmente proibir candidaturas de vereadores que, entretanto, passam a ser presidentes ou naquelas situações, como dizia a Anabela, de se provocarem eleições, isso tem vários problemas e várias dificuldades. Fazer eleições a meio de um ciclo é muito complicado, até porque custa muito dinheiro e, portanto, é uma coisa que nós vivemos num país com recursos limitados e isso também tem que ser uma coisa posta em cima da mesa. E depois porque tal uma limitação tão grande talvez de facto vá longe demais e, sob o ponto de vista constitucional, seja já um entrave grande e que na verdade
poderá ter efeitos limitativos maiores do que aqueles que são desejados e que, sob o ponto de vista constitucional, até provavelmente irão já longe demais. E, portanto, enfim, por isso é que é preciso continuar a estudar toda esta sorte de questões e é preciso percebermos mais longe, quando pudermos perceber efetivamente quais foram os efeitos da lei, para que possamos daí tirar as conclusões que há que tirar nesta matéria. Obrigado. António Filipe, para Bem, fechar. eu acho que há coisas que nós que são incontornáveis. Vamos lá ver. Nós, quando nas eleições autárquicas, elegemos um órgão colegial que é a Câmara Municipal. O Presidente da Câmara, não está lá nenhuma fotografia do Presidente da Câmara no boletim de voto. E, portanto, o que acontece é que, em termos de marketing político, são os candidatos a Presidente de Câmara que aparecem nos cartazes, e a lei também evoluiu no sentido de um certo presidencialismo municipal. Mas, na verdade, o órgão é colegial e, portanto, todos os vereadores são eleitos pelo voto popular, todos eles. Depois, a certa altura, nós não... Todos os vereadores são eleitos pelo voto popular. É uma eleição direta do Executivo Municipal e não apenas do Presidente. O que a lei estabelece é que o cabeça de lista da lista mais votada é automaticamente Presidente do órgão. Depois, se por qualquer razão ele sair, ou porque foi para membro do Governo, ou porque decidiu emigrar, ou porque decidiu mudar de vida, ou porque teve um problema de saúde, ou porque sim, enfim, e eu não vejo que haja necessidade de fazer novas eleições na medida em que há um órgão colegial que está eleito, não é? Nós aqui na Assembleia da República, se por qualquer razão um Presidente da Assembleia da República renunciar ao seu mandato, embora isto não seja exatamente comparável, mas não há necessidade de haver novas eleições e, portanto, é possível designar um outro Presidente, assim como mesmo a nível governamental. A nível governamental, quando não houve novas eleições, quando o Dr. Durão Barroso decidiu deixar de ser Primeiro-Ministro, não houve novas eleições e, portanto, houve a escolha de um outro Primeiro-Ministro. Portanto, não creio que a nível municipal haja essa necessidade, mas há coisas, enfim, pode-se concordar ou discordar, achar bem ou achar mal, mas isso depois os eleitores é que têm que achar e portanto, para isso é que há eleições de 4 em 4 anos, para que as pessoas possam exercer o seu direito de voto. Depois, sobre a questão da abstenção, bem, eu também não tenho evidências de que a abstenção seja maior nos jovens do que, designadamente, na terceira idade, e também não tenho evidências de que votem mais as pessoas de esquerda do que as de direita, isso também eu queria, mas creio que não tenho nenhuma evidência que mundo boste, infelizmente, eu gostava imenso de poder dizer isso. A esquerda vota mais que a direita e isso nota-se dos resultados. Enfim, umas vezes nota-se mais, outras vezes nota-se menos. Agora, relativamente à questão das máquinas partidárias, isso eu gostava de dizer uma coisa. Ora bem, eu não gosto da expressão máquinas partidárias, porque as máquinas partidárias são pessoas. As máquinas que fazem mexer os partidos são pessoas. E os partidos têm mais pessoas, mais aderentes, mais militantes, outros têm menos. É a lei da vida. Agora, lembro que, se forem ver ao Tribunal Constitucional os orçamentos das campanhas eleitorais e repararem nas listas de cidadãos eleitores, que algumas pessoas chamam as tais listas independentes, verificarão que os maiores orçamentos de campanha apresentados ao Tribunal Constitucional são, de longe, candidaturas de independentes, muito mediáticos. Não é? E, portanto, ou seja, as máquinas deles são maiores que as máquinas partidárias, as máquinas desses ditos independentes são maiores, são mais pesadas do que as maiores máquinas partidárias e, sobretudo, mais financiadas do que as ditas máquinas partidárias. E, portanto, eu acho que isto tem que se lhe diga, não é? Tem que se lhe diga. E, portanto, aí, como se já demonstrou em eleições autárquicas, os partidos não decidem tudo. E, portanto, os partidos, obviamente, é para isso que eles existem, é para concorrerem, para patrocinarem candidaturas aos vários órgãos, seja a Assembleia da República, seja aos municípios, aos órgãos municipais, seja aos órgãos de freguesia, e procuram fazer o melhor por si, mobilizar os seus militantes, os seus aderentes, fazem o seu esforço cívico, porque é para isso que existem, e, enfim, uns com mais capacidade e outros com menos. Por vezes surgem candidaturas extra-partidos que a lei permite, que a Constituição e a lei permite que apareçam, têm toda a legitimidade, e em determinadas situações, sobretudo se forem candidatos que já foram presidentes de Câmara
ou que são figuras mediáticas, conseguem mobilizar mais gente e, sobretudo, mais dinheiro, não é? E, portanto, creio que é preciso relativizar um pouco esta ideia de que os partidos são máquinas poderosas que se movimentam, enfim, na sombra. Não é exatamente assim. Os partidos, enfim, prestam contas, apresentam os seus orçamentos de campanha, prestam contas ao Tribunal Constitucional, são fiscalizadíssimos e, portanto, não são propriamente associações de malfeitores na democracia portuguesa. António Filipe, muito obrigado. Vitalino Canas, Sr. Deputada Vânia Dias da Silva, à Fundação Francisco Manuel dos Santos, precisamente, concluo com estas palavras do António Filipe, precisamente são escrutináveis os partidos políticos, são escrutináveis os políticos, e foi isso que a Fundação Francisco Manuel dos Santos começou a fazer relativamente a esta lei e à sua aplicação. Parabéns por isso, obrigado por estarem neste debate connosco. Até já.